Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Pode Cuidar, com uma alegria muito grande de estar hoje com a minha querida Ana Fernandes, minha supervisora maravilhosa, e muita alegria mesmo de ter ela aqui. Ela veio lá de Itajubá para fazer esse podcast aqui em São José, então, com muita alegria mesmo. Eu vou pedir para ela se apresentar. Muito bem-vinda, sua linda, maravilhosa. Pode se apresentar, por favor. É muito bom ter você aqui, de verdade. Muito obrigada pelo convite, né, Rebeca? Muito prazer. Sou a Ana Fernandes, sou psicóloga, analista do comportamento. E antes de supervisora da Rebeca, com toda certeza nós somos amigas. Isso é verdade. Amigas, né? Parceiras. Que a profissão uniu e... Sim, nos conhecemos aí numa caminhadinha que já a gente vai contar pra vocês, que é uma caminhada bem curiosa, né? Eu gosto de contar porque o universo, ele conspira para que as pessoas que se pareçam, elas se encontrem de alguma maneira, e a nossa história foi bem assim, né, Rebeca? Então, já a gente conta para vocês. Ela contou nessa parte da supervisão, trabalho com análise do comportamento aplicado, tenho uma caminhadinha grande aí com as crianças com autismo, e tenho dedicado, né, as últimas formações, as últimas pesquisas, que eu gosto muito também desse ramo, para a melhora da qualidade de vida desse público que tanto precisa de nós, né? A todo tempo. Muito, muito maravilhosa, muito bem formada, né? Meu Deus! Puxa saco. Enfim, então vamos. Vamos começar por onde? Então, conta um pouquinho de como é que tá a sua atuação hoje, assim. Hoje em dia, como que é o seu trabalho mesmo, dia a dia de trabalho? Sim, vamos lá. Eu acho, Rebeca, que antes de falar do trabalho, eu podia contar um pouquinho como que eu cheguei aqui. O que você acha? Vamos, pode? Eu gosto dessa história também. Já começa, começa do início, né? Começa da parte pessoal, vai. A parte pessoal é que, gente, o meu sonho era trabalhar de salto 15 dentro de uma empresa, psicóloga, de RH, treinamento, seleção. Você passou por essa fase, Rebeca? Não, nem um pouquinho. Sempre foi da clínica? Sempre fui da clínica da criança. Gente, nunca. A pessoa com deficiência, sempre foi um público, assim, que não me atraía muito, não. Sim. Pelo contrário, eu confesso até que eu tinha um pouco de medo, sabe? Aí, beleza, passei a formação, fiz estágio, minha carga horária maior de estágio foi dentro de organização. Fiz treinamento, seleção, trabalhei, nossa, não... Queria andar de terninho e salto 15. Entendi. Iludida. Aí, minha filha, beleza, formei. Quando eu me formei, eu queria fazer, na época era chiquérrimo, fazer MBA. Não sei se agora ainda é chique. Ainda é chique. Mais ou menos, né? É chique. Fazer MBA na parte de administração. E aí uma professora que eu gosto muito da faculdade me chamou e falou, Ana, cara, sua família é de músico, sua avó era professora de piano, seu avô era cantor de rádio, sua mãe é professora de música, seu pai é maestro. Faz um favor pra mim, faz musicoterapia. Cara, depois que você fizer musicoterapia, você pode fazer qualquer coisa que você quiser da sua vida. As pessoas que falam coisas certas na hora certa, né? É que assim, eu sou obediente, eu tava brincando aqui, né, com o nosso companheiro, com o Eric, que nos acompanha aqui hoje, de que a gente obedece, né, o Eric? Deus manda, sopra aqui no nosso ouvido, a gente só caminha. Dessa, ele não soprou, né, ele gritou, ele chegou e falou, querida. E eu fui, né, fiz a musicoterapia, gostei muito. Primeiro emprego, Rebeca. Centro de treinamento de pessoa com deficiência adulto em Itajubá. Nossa. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Lembra o terninho, lembra o salto 15, lá, lembra o medo de pessoa com deficiência, lembra? Mas eu sou obediente, peguei meu violãozinho, coloquei nas costas e fui. Né? Eu lembro que a minha primeira turma ia ser um grupo de adulto com deficiência visual. Um lugar meio macabro, Rebeca, escuro, assim, sabe? E eu lembro de tocar o primeiro, arrepio, de tocar o primeiro acorde no violão e aquele som ecoar dentro daquele lugar. Eu falei, cara, é o meu lugar, é aqui. Foi no primeiro acorde? Não, no primeiro eu falei, gente, é aqui. E aí, nesse dia eu falei, não, eu preciso de mais, porque eu não tenho essa carga teórica, porque eu me dediquei para
o terninho da Dudalina, né? E aí eu tive que buscar. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi mestrado na área de educação para trabalhar com inclusão. Porque eu fiquei encabulada, fui trabalhar com adulto, mas eu precisava saber de onde vinham, né, essas pessoas. Aí descobri que a realidade é boa ou ruim, Rebeca? A gente conta mais tarde também, né? Deixa pra depois. Aí eu falei, não. Aí terminei o mestrado, falei, cara, preciso de mais. Aí fui fazer a pós em aba, que foi onde as portas se abriram para o mundo da criança com autismo. Mas então, psicologia, mestrado em educação? É, em educação. Por quê? Porque eu fiquei muito encabulada com a parte de inclusão. Quando eu vim para trabalhar nessa instituição, Rebeca, me chamou muito a atenção a história das pessoas que estavam ali. Ó, não sei nem se eu poderia usar essa palavra, mas assim, ó, renegadas mesmo pela sociedade. Sim. Tipo, históricos, nada escolares. E aí me plantou essa semente de onde essas pessoas, de onde elas vêm, né? E foi uma pesquisa super interessante. Na época, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, no município de Itajubá, tinham até o 5º ano, que era municipalizado, né? Lembro até hoje dos dados, ó. 64 crianças, na época a gente chamava de laudados, crianças com autismo na rede municipal. A hora que a gente entrava no estado para fazer uma comparação, quanto você acha? 15. 4. Nossa! Então, essas pessoas sumiam, elas saram no 6º ano. Nossa. Não, elas estavam fora, elas não se incluíam, elas estavam, né? Então, a educação, o foco na educação foi pela qualidade de vida, que foi que sempre foi o motorzinho para me impulsionar. Aí fui estudar a aba e fiquei louca, né? A hora que eu vi programa de ensino, estruturação, cientificidade no negócio, né? Objetividade. E aí fui estudar para ser supervisora, fui fazer certificação internacional, né? Que é essa que você vai fazer agora. Rebeca vai fazer prova, gente. Vai ser supervisora aba internacional também. Ela tá quase lá. Falta só um pouquinho, né, Rebeca? Falta só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, mas só um pouquinho. Verdade, tá super no caminho, super engajada. E esse conhecimento foi o que me trouxe até aqui. Então, a pergunta inicial é, o que você está fazendo hoje? Né? Então, eu tô fazendo hoje, com toda essa bagagem, ensinar as pessoas a trabalhar de uma maneira eficiente, correta, junto com ciência, para a melhora de qualidade de vida dos pacientes com autismo. Para isso, eu tive que pagar um precinho, né? Que foi distanciar um pouquinho da clínica. Então, hoje eu trabalho presencialmente com pacientes muito pouco, né? Mas eu tenho, sei lá, 8 anos de experiência, 10 anos de experiência com crianças com autismo e 15 de clínica. Mais alguns de escola. Nossa, eu também não tá dando pra fazer. A conta não tá fechando aqui na minha cabeça. Larga a mão, esquece essa parte. Não vamos somar mais nada, não. Tá estranho essa conta. Esquece. Tá bom, vai. E mais alguns anos aí como docente da educação infantil. E minha caminhada tem sido formativa. Quanto mais gente nesse caminhar próximo de ciência, fazendo o que é correto, mais crianças atendidas, né, de forma adequada, com qualidade de vida, né, com feliz, relaxado, engajado. Hoje a gente teve a oportunidade, né, de ver isso. A gente teve uma experiência hoje à tarde com um paciente, foi bem interessante, bem né? Linda. Bem interessante mesmo, de ver que não é mágica. Né? Não é porque, olha, a energia dela é uma... Não. Né? É uma estratégia, é ciência, as coisas são estruturadas de uma determinada forma porque daquela determinada forma funciona. Então, a minha carreira hoje tem sido dedicada a mostrar o que funciona. Então, vamos fazer o que funciona? E isso para profissionais, para famílias, para escola, né? E tudo muito humanizado, tudo muito dentro da 8ª dimensão da análise do comportamento aplicada, né? Que vem com uma onda mais humanística, né? Trazendo toda esse gerenciamento mais gentil para o trabalho com a criança com autismo. Legal.
Que linda. E conta um pouquinho de você também eu não, agora, isso claro. Aí outra hora não, aí eu quero saber também, Rebeca. Não, outra hora a gente faz isso. Por quê? Não, porque agora você tá no foco aqui, a gente conta outra hora, tá? Ô, Eric, você tá vendo isso, né, Eric? Você tá vendo? Daqui a pouco. Tá bom. Não, beleza. Aí eu queria que você falasse um pouquinho também do curso que você deu pra gente, que foi maravilhoso, a gente fez, né? Essa formação do PCM, que eu pude, né? Que a gente teve a oportunidade de fazer lá na clínica, você veio como treinadora, deu o curso pra nós, e que eu, sinceramente, pra mim foi um divisor de águas, de verdade. Porque foi uma forma, igual você falou, uma forma humanizada de olhar para o gerenciamento de crises, né? Que a gente sabe que acontece para quem trabalha com isso e quem tem crianças atípicas na família ali, né, no meio, sabe que acontece. Então, existem maneiras e maneiras de lidar com isso. E, sinceramente, esse curso abriu o meu olhar, assim, já estudei muita coisa, mas na hora que eu vi 2 dias ali intensos de estudando essa maneira humanizada, empática, respeitosa, digna de lidar com a crise, foi, assim, espetacular. Então, né, você é treinadora, fala um pouquinho também dessa parte, explica o que é. Muita gente não conhece. O PCM. O PCM, gente, assim, a primeira coisa, né? Nós trabalhamos com análise do comportamento aplicada. Eu acho muito bom a gente dar só uma breve recapitulada aqui. Eu sei que já foi tema de Pode Cuidar aí, né? Nós tivemos a parceria aí de um terapeuta muito querido também falando sobre isso. Sim. Mas é importante a gente voltar um pouquinho para lembrar que nós estamos falando de uma ciência, de algo que está em constante evolução, que não existe uma fórmula mágica. Todos os dias eu penso que eu queria, Rebeca, de verdade, aquele livro de receita aqui na estante, escrito Como Fazer a Criança Parar de Chorar em 3 Passos. Né? Não existe isso. Por quê? Porque cada criança é uma. E a ciência fala o que para nós? Que nós precisamos avaliar a criança, entender o que ela tem de repertório comportamental, déficit, reservas, né? E por onde, então, a gente vai entrar. Né? O que eu vou precisar ensinar para ela, o que eu vou precisar tirar do repertório dela que está sobrando e pode estar atrapalhando. Então, esse é o nosso papel, definir o que vai ensinar. Só o que vai ensinar resolve? Não resolve. Eu preciso saber como eu vou ensinar. Né? Então, vem um segundo desafio dessa ciência, né? Mostrar como desenvolver, então, isso que a gente chama de programa de ensino. Né? Então, você que é pai, você que é terapeuta de uma criança com autismo, precisa ter consciência de que o tratamento do seu filho precisa estar documentado. Né? Isso não é uma coisa que pode ser, comentaram comigo no atendimento. Não, precisa existir um documento que se chama Plano de Ensino Individualizado. Nesse plano vai ter o quê? A sequência de objetivos que serão trabalhados com essa criança e para cada objetivo sistematizado a estrutura de ensino. Né? Então, para cada objetivo, a gente escreve o que a gente chama de programa de ensino. Né? Lá na clínica da Rebeca, por exemplo, na Sensa Kids, a gente tem programas de ensino, né, para todas as crianças de todas as habilidades que a gente vai ensinar. Isso é uma coisa muito, muito importante. Então, esse é um bloco 1, que é o que a gente chama de treinamento. Né? A gente está tratando essas crianças para que elas aprendam coisas que vão melhorar no dia a dia, vão ganhar autonomia, vão ganhar qualidade de vida. Né? Com isso, elas vão se desenvolver de uma forma mais rica. Mas, no nosso dia a dia, temos surpresinhas. Né? Aliás, hoje à tarde, usamos PCM. Né? Usamos PCM e Rebeca e eu pudemos observar o quanto não é um momento só de crise, né, Rebeca? Né? Nesse caso pontual, a criança estava extremamente feliz, extremamente animada. O que ela ia fazer, Rebeca? O que ela ia fazer comigo? Pode falar alto. Morder. Né? E ali a gente conseguiu gerenciar de uma forma extremamente gentil, né? Extremamente humana, que acho que ele nem percebeu. É isso que eu ia falar agora. Ele não percebeu que ele foi manejado e ele continuou feliz
engajado e relaxado. Sim. E todas nós, né? Sim. Todas nós que estávamos lá, a gente também ficou, né? E esse é o PCM. Sim. O PCM, então, é um programa, né, de gerenciamento de crises. De gerenciamento de crises. E aí, o que ele nos ajuda? Primeiro, a entender o que é crise. Né? E aí, eu brinco que os nossos neurônios se desgastaram durante muito tempo para determinar o que era crise e o que era birra. Até hoje o povo ainda, né, ainda me perguntam isso às vezes. Ai, qual que é a diferença? Ai, gente, não, vamos falar de outra coisa. Muito prazer, o caminho para o mesmo lugar, o destino é o mesmo. Estão andando de mãos dadas. Que tal, né, a gente entender que aquilo ali é parte de um mesmo processo, de um mesmo problema, que precisa ser gerenciado da mesma maneira. Sim. Né? E tudo vai começar como? Entendendo a função do meu comportamento. Então porque é birra eu vou ignorar? Né? Então, opa, peraí, vamos lá. Né? Primeiro o que você então tá nomeando? Birra. Então, não existe essa distinção. Existe um comportamento problema, existe um comportamento disruptivo, né? Cada um vai chamar aí de um nome que agora também tá na moda, toda essa terminologia. Mas, enfim, existe um comportamento negativo que a gente precisa melhorar. Um comportamento negativo que está trazendo prejuízo e sofrimento para uma criança e que a gente precisa tratar de uma maneira adequada, né? Isso é um bloco onde não existe perigo, né? Agora eu vou lá para o outro lado. Existem pacientes, Rebeca, que de fato trazem, né, risco a ele mesmo e a equipe de trabalho. E a família, e aos colegas. A gente sabe disso, né? Eu já tive o desprazer de ter que descontinuar um atendimento e chamar a família e falar, olha, a minha equipe não tem condição de atender a sua criança. Né? Eu com um coração desse tamaninho, a mãe já também desesperada, porque já era... Ela falou assim, nossa, mas eu vou ser demitida de novo. Eu falei assim, não, tô te demitindo, né? Mas assim, não temos condição de te ajudar. Isso tá errado, nós precisamos ter condição de ajudar as pessoas, né? E aí eu quis aprender, mas peraí, eu não posso demitir um paciente. Onde que tá a condição para atender essa criança? Mas isso era pré-PCM, mais ou menos? Não, assim, faz uns 4 anos, faz tempo. Né? E eram comportamentos graves, ele estava hiperfocado em vidros. Então, assim, inúmeras vezes a terapeuta pegou ele quase quebrando uma janela e se machucou com ele dentro do atendimento e já era um menino que estava grande, né? Então, assim, existia força, não tinha mais repertório para trabalhar naquele momento, né? E aí veio, o PCM é uma coisa nova no Brasil. É verdade, né? Não é uma coisa antiga. É verdade. Sei lá, vamos colocar 2 anos para cá? Eu tenho escutado de 2 para cá. 2 anos para cá, né? Chega o PCM que fala, olha, existe uma forma de gerenciar essa crise de uma forma humana, né? E em paralelo a isso, essas crianças, né, que com comportamentos agressivos e heterolesivos grandes, né, de alta magnitude, eram tratados de uma forma violenta, né? Pega instituições e muitas vezes em escolas temos relatos, por exemplo, de quebrar um braço de uma criança, né? Eu fui dar um curso do PCM lá em Itajubá, na cidade onde eu moro. A AT falou, olha, a gente tem uma profissional que está processando a escola porque ela teve uma fratura de clavícula segurando uma criança. Então, assim, é risco para todo lado. E o igual é um problema grave, né? Então, eu tenho um comportamento negativo, o resultado de quem não tem experiência ou vai manejar usando força física é ruim para todo mundo. Né? É ruim para todo mundo. E aí vem o PCM e fala, olha, peraí, existe uma forma, inclusive, de trabalhar com esses pacientes graves de uma forma humana, gentil e cuidadosa. Então, o PCM, ele traz uma visão da crise desde antes dela acontecer. Que é ali que começa o processo interventivo. Eu não vou esperar o negócio explodir para eu ter que, né, fazer uma imobilização, por exemplo, na criança. Não, eu vou tentar desde aqui. Só que para isso, Rebeca, precisa de uma conexão real muito grande com a criança.
né? Então, o curso do PCM, ele vai te ensinar as estratégias finais de mobilização? Vai. Mas o foco maior, com toda certeza, não é isso. Tá. O foco maior, por isso eu gosto de ouvir, por exemplo, você falar que foi um divisor de águas, que foi um marco, né? E eu posso pedir para você fazer agora um manejo de mobilização vertical. Nesse momento, pode ser que você não saiba fazer assim, no estalo, mas a filosofia de que começa ali atrás, de que eu consigo desacelerar, de que eu consigo trazer estratégias humanas, quando o negócio vai explodir, que eu posso recuar, que demanda dada não é demanda cumprida. Eu tenho certeza que isso você não vai esquecer e fazer errado nunca mais. Jamais. E assim, que interessante como foi rápida essa mudança de filosofia, assim, né, de visão, porque quando eu fiz a minha formação, quando eu comecei a minha formação comportamental, demanda dada era demanda cumprida. E eu não tenho tantos anos, assim, né, de formação. Então, sei lá, 4 anos atrás, demanda dada é demanda cumprida. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Antes, o que era se falado mesmo era que quando a gente pedia para a criança fazer uma coisa que estava dentro ali do programa, né, da demanda, tinha que dar um jeito de fazer a criança cumprir a qualquer custo ali, no sentido de manejo e tal. Você tinha que fazer ela cumprir. E agora isso caiu e, na verdade, assim, foi rápido, eu achei. Foi uma mudança muito importante de fala nas formações e tal. E o PCM vem falando exatamente isso. E aí, 2 anos, você falou, né, no Brasil, a gente tem escutado mesmo mais do PCM, tem 2 anos. Então, você imagina quantas pessoas ainda não tiveram acesso a essa formação e quanta coisa ainda está sendo feita aos trancos e barrancos ali nesse sentido, né? De manejo, né? Olha, a gente sabe. Não Melhor nem pensar, né? Já a gente chora ali, a hora que acabar. Eu falo que sempre tem lágrimas no Pode Cuidar, por um motivo ou por outro, mas esse aí é de chorar mesmo. Rebeca, olha, eu caminho muito, né? Esse negócio de supervisionar e acompanhar equipes me faz ter, assim, uma experiência com vários tipos, inclusive, de cultura, né? Sim, é Brasil inteiro que a gente tá falando, né? Sim. Não é essa região aqui, é Brasil. E é muito interessante ver o despertar e a mudança do profissional. Legal. E tem coisas que a gente consegue ensinar ao ser humano, né? Falei muito disso no PCM. Sim. E tem coisas que não são ensináveis. São almas que já vêm para aquela função, parece, né? Que já vêm mais humanizadas. E eu tenho certeza que nós estamos dentro desse pacote. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com uma paciente e demanda dada era demanda cumprida. E eu ali forçando uma imitação, forçando, levei uma mordida na mão, porque eu fui dar um suporte motor. Nossa, levei uma bela mordida. E esse dia eu fui embora e falei, gente, não é possível que isso seja assim. O caminho, né? O caminho não é possível. Esse, né? Porque se for esse, meu... Sim. Vamos sair, que não é. E assim, sofrimento da criança. Quer levar o carrinho embora da sessão. Não vai levar e pronto. E aí a criança entra em crise, vai embora chorando e se regula de novo só no dia seguinte. Gente, não é possível que essa seja a melhor conduta, né? E aí vem uma onda que fala, não, realmente, não é a melhor conduta. Né? Se ela não está preparada para isso agora, vamos ceder. Volta ela para o feliz, relaxado, engajado e vem para o nosso plano. Mas não quando ela está em crise. Vamos trabalhar uma criança quando ela está em crise. Tá. Isso eu acho muito legal a gente abordar, porque assim, essa parte do PCM, eu acho que para quem já tinha um conhecimento superficial sobre o curso, sabia que tinha manejos físicos, né? PCM, manejos físicos, tá bom, legal. Então vou aprender manobras. E aí, na hora que a gente chega lá e tem 2 dias e meio, né, de parte teórica, falando que o melhor estado para criança aprender é o feliz, engajado, relaxado, e que crianças entrando em crise não aprendem mais a partir daquele momento, isso tem tudo a ver com crianças típicas também, se eu for pensar, né? Porque se a criança está em eterna pré-crise ali, ela não está aprendendo nada,
fico pensando nessa empatia, assim, com as crianças no geral, né? Crianças que estão indo para a escola, por exemplo, aprender e que já estão indo em pré-crise. Como é que aprende? Né? Então, fiquei pensando nisso, assim, que foi muito interessante. Eu acho que para quem não conhece o PCM, pode saber que tem uma parte prática e uma parte teórica, e para quem conhece dessa parte superficial, vai falar assim, a parte teórica valeu infinitamente mais do que a parte prática, né, dos manejos físicos, porque a ideia é que a gente não precise chegar nos manejos físicos, né? Para mim isso foi encantador, na verdade. Então essa parte de vamos manejar, vamos desacelerar essa crise para que ela não aconteça. Acho muito legal a gente falar sobre isso, sabe? Sobre a parte teórica, assim. Sim. Ô, Rebeca, você sabe que você falou aí das crianças típicas, e eu vou além, filha, a gente. É a gente, né? É verdade. Esses dias eu tava numa discussão matrimonial. Falei assim, gente, eu não vou continuar essa conversa. Porque você já está em pré-crise e a sua cognição não está mais já aqui. Passou do... Né? Então, assim, a aba, inclusive, é uma coisa que nos ajuda no dia a dia. Né? Ajuda relacionamentos de norte a sul, e não só para crianças atípicas. É importante a gente ressaltar isso. Né? Então, pensando nessa questão da desaceleração, só deixar claro que o ser humano, ele tem, né, ali em questões, né, pessoais, a gente tem ali, que a gente consegue manejar, que a gente consegue ver, observar, ou de comportamento público e privado. Eu tenho emoções, que são comportamentos privados, comportamento, que em sua maioria é público, mas existem comportamentos privados também. Eu tenho fisiologia, né, pública e privada, e eu tenho a cognição, que é privada, né? Eu não consigo adivinhar, por exemplo, agora o que você está pensando. Então, eu tenho 4 aqui domínios principais do desenvolvimento humano que estão acontecendo todos ao mesmo tempo, né? O seu corpo está funcionando, suas emoções estão ativas, sua, né, fisiologia, cognição, tá tudo aí em ordem, ótimo. Quando a gente começa, passou a mão assim, podia estar nervosa, podia estar com a mão suando um pouco, assim, a fisiologia alterada. Né? Quando a gente começa a trabalhar com as crianças, o melhor estágio para ela aprender é o feliz, relaxado, engajado. Quando ela tá bem, essa fisiologia dela tá adequada. Aposto que seu coração agora tá tranquilo. Se você for, né, verificar aqui o seu pulso, você vai estar no pulso dentro da normalidade, temperatura, né? Não tem suor excessivo, né? Nossa mão tá seca. Emoção. Nós não estamos ansiosos, estamos felizes hoje, né? Depois da gente se encontrar, jantar, né? Partilhar de momentos. Aliás, estar aqui é sempre, né, um prazer muito grande. Então, temos emoções positivas. Nosso funcionamento cognitivo tá ok, nós estamos aqui conversando sobre coisas que a gente gosta, colocando o nosso, né, raciocínio em ação, e nosso comportamento tá adequado. O meu, mais ou menos, né, gente? Porque vocês já viram que o TDAH aqui... Mas assim, adequado, tá tudo bem, a gente tá conseguindo levar nossa tarefa, né, de forma adequada. Talvez o Eric xingue a gente depois um pouquinho, de tanto que a gente mexe, mas nada pra que... eu não ficar mexendo na cadeira, hoje eu tô demais. Sabia, porque sempre pegam no nosso pé, viu, gente? Eles pegam no nosso pé. Então, mas assim, estamos adequados, estamos conseguindo cumprir uma tarefa. Quando algo, né, sai do equilíbrio, as tarefas ficam comprometidas. Né? Então, se a nossa agitação estivesse muito alta, eu ia ter que levantar, andar de um lado para o outro, que ia dificultar a nossa tarefa. Né? E a mesma coisa com uma criança. Né? A criança que fica na sala de aula, por exemplo, de um lado para o outro, como que aprende? Né? E existe uma transição entre o momento de funcionamento estável, que é o que a gente está agora, até a gente entrar em crise, que seria... A gente chama de cache, né? E aí eu já tenho ali autolesão, heterolesão, continuidade de alta magnitude. Então o negócio, né, já ferveu. A criança já não está mais aqui, entre aspas. Né? Ela explode ali, não adianta conversar mais, porque a cognição dela já era, né? O quadro emocional dela já era, o comportamento já está disruptivo e essa fisiologia extremamente alterada. Né? Se a gente for medir ali, ó, batimento, né? Já tem ali sudorese, já tem, enfim,
Fisiologicamente também ela já não tá legal. Mas será que ela sai do 8 pro 80? E aí eu te pergunto, Rebeca, você sai do 8 pro 80? De vez em quando, sim. Mentira! Mentira! Não sai, a curva, às vezes, pode até ser rápida, sim, mas não sai do 8 não. pro 80. Sim. Né? Você pode tem acordar caminho, de... né? Sim. Tem um caminho, tem uma sequência de eventos, né? Pode Posso acordar, até não perceber sim. isso, mas tem uma sequência, né? Dias mais irritadas, Sim. TPM, Sim. que você fica ali no que a gente chama do quê? De pré-crise. Né? Então, a criança que já saiu do funcionamento estável, tipo, você me convida para vir aqui no podcast, eu falo, não tô afim, Rebeca, não, quero ficar em casa, tá frio. Eu já vou chegar aqui totalmente desengajada. Sim. Esse desengajamento, eu sou uma pessoa típica, um adulto típico, já vai trazer prejuízo para o meu desenvolvimento cognitivo. Já vai trazer prejuízo para o meu quadro emocional. E aí as tarefas que parecem muito simples para uma pessoa engajada estão demandando muito mais energia, muito mais de tudo, né? Do corpo, da mente, das emoções e tudo mais. Estamos falando de adultos típicos. Sim. Agora imagina uma criança atípica. Ela desinteressou da tarefa. Dependendo do grau que ela esteja, se seja ali um pré-crise nível 1, nível 2 e nível 3, que eu não vou entrar muito em questão, mas que assim, é como se a gente aumentasse a complexidade do problema. Né? Então, dependendo do nível que ela esteja, não dá para negociar. Né? E aí, antes de conhecer o PCM, o que eu falava para o meu supervisionado? Pega o quadro de rotina. Organiza o comportamento dele. Passa a rotina. Fala pra ele, olha, vamos fazer mais 3, que daqui a pouco eu recreio. Né? E aí só via esse comportamento piorar. Né? Então, o marco do PCM, na verdade, ele é o quê? Você falou de ser transformador pra você, sim. Rebeca. A minha conduta com as minhas crianças, né, as poucas que eu atendo hoje, e as orientações para os meus supervisionados transformaram. Porque, galera, não tem cognição, não repassa a rotina. Vou dar uma dica, quando a Rebeca estiver estressada, não fala para ela assim, calma, Rebequinha. Não é? Porque calma, Rebequinha, só vai fazer o comportamento disparar. Então, muitas vezes, com as condutas que a gente tinha anteriormente, a gente só pegava gasolina e jogava no fogo. Nesse escalonar de comportamento problema. Fazendo o quê? A criança entrar em crise. E aí também vem uma orientação, gente, que por favor não sigam. Né? Eu acho que essa vale a pena deixar aqui. Criança entrou em crise, por favor, não ignora. Vira as costas, para de olhar. Sabe? Que foi uma coisa que durante muito tempo foi falado para nós, para fazer essa conduta. Né? Um comportamento problema, a função precisa ser avaliada para que a conduta seja adequada. Né? Para que a conduta de trabalho, para que as estratégias que eu vou usar naquele momento sejam eficientes. Né? Porque não adianta eu ficar ignorando um comportamento que está sendo reforçado ou não, muitas vezes, por atenção. Porque se ele estiver sendo reforçado por atenção, a hora que eu entro na curva de extinção, o comportamento vai piorar. E aí pode ser que eu não esteja preparada para essa curva e eu vou me assustar e vou acabar cedendo. E aí o negócio vai desgringolar, e pode ser que não tenha absolutamente nada a ver com a atenção e que nesse desdobrar ele vai se machucar, vai se ferir, então não vai adiantar. Então o primeiro passo, Rebeca, é entender a função desse comportamento. Sim. Né? Então eu preciso estar muito atenta nessas dimensões, né, que eu consigo analisar sobre o comportamento, né, sobre o funcionamento humano, na verdade, para que e entenda que, depois do desengajamento, esquece negociações. Esquece negociações, porque a cognição
já não estará mais ali, né? E aí vem outras estratégias, né? Que são as cenas do PCM. Ó, se você gostou aí, já, se você levantou a luzinha do interesse, já fica atento e coloque aí na sua lista de desejos para fazer o curso do PCM. E não precisa ser só profissionais, pais, né, profissionais da educação, profissionais da saúde, quem for, não tem uma questão assim, então só a psicóloga da análise do comportamento, não, pais e mães fazem também PCM, né? Sim. Ele é aberto para quem quiser saber mais sobre isso, né? Saber lidar, né? Sim. Olha aqui, Rebeca, principalmente eu diria família, e porque clínica, gente, e escola. Aí meu coração até dói, porque eu não acho que seja uma coisa assim, eu tô com vontade de fazer o PCM. Não, tinha que ser indispensável. Isso tinha que estar casado com um curso de pós em aba, por exemplo. Né? Não poderia existir uma formação sem uma questão relacionada a um gerenciamento de crise de forma humana. Né? Para os pais eu vejo que é uma opção super válida. Nossa, vamos que vai ser legal. Mas para quem trabalha em escola e clínica, tanto que você investiu na sua equipe. Foi uma preocupação que você teve. Sim. E você tem, todas essas turmas que você já deu, você teve pais e mães fazendo? Sim. Eu vou dar... Não, né? Em Juí vai ter agora, né? Rio Grande do Sul. A primeira inscrição foi mamãe. Aliás, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Que legal. Primeira pessoa que se inscreveu no curso do PCM no Rio Grande do Sul foi mamãe. Que legal. Porque a terapeuta já tinha falado, olha, né, de acordo com o que você vivencia, para melhorar a sua qualidade de vida e a do seu filho, o PCM... Né? Porque é uma vivência, Rebeca, que a gente sabe que é dura, né? Essa criança que tem uma quantidade alta de movimentação pré-crise e de crise deixa o ambiente mais pesado. Mais tenso, né, o tempo inteiro. É aquele alerta alto de que a qualquer minuto, mesmo em momentos felizes, alguma coisa pode acontecer, né? E quando você não tem ferramentas adequadas, a hora que o negócio explode, né? Falando assim de uma maneira bem tranquila, né? Para todo mundo entender, a hora que o negócio explode, você vai usar as ferramentas que você tem. Nisso, o que acontece? Acaba que machuca a criança. Se machuca. Aí a culpa vem. Não, filha, aí a criança dorme, a mãe morre. Né? Porque aí depois que a criança dorme que ela vai avaliar o que aconteceu. Aí tem ali um arranhão no rosto, tem um roxo que ficou no braço, aí vem a palavrinha mágica da culpa, né? E aí vai gerando um distanciamento, porque se eu me sinto incompetente em ser mãe, né, cuidadora, eu vou me afastar e delegar cada vez mais. E o desgaste desse relacionamento, ele às vezes não tem muita volta, né? Assim, vai indo e não vai vendo saída para essa situação. Né? A gente veio para cá conversando sobre saúde mental dos cuidadores, né? Né? E eu acho que vem bem de encontro ao nome, inclusive, do podcast, né? O Pode Cuidar. Pensando, tenho certeza, nessas pessoas que estão sofrendo, né? Com uma demanda que... né? Não tem muito conhecimento para lidar. Agora, conhecimento a gente corre atrás, né? Estratégia a gente corre atrás, mas a saúde mental, depois que ela perde, ela é mais custosa para recuperar. Um processo mais lento, né? Não tem um curso que você vai lá e compra e faz, né? É um processo muito trabalhoso mesmo. É interessante que eu lembrei de uma coisa, eu estava fazendo uma formação. E aí eu conversando com um psicólogo, acredito, que ele fez o doutorado dele, falando sobre... Ele listou as intervenções, eu não vou saber dizer exatamente o que era, assim, a dissertação dele do doutorado, mas que ele estava listando intervenções que os pais julgavam que dentro da rotina deles e tal, estava fazendo diferença, fazia diferença na vida deles, contribuía para a vida da família, da criança e tal. Muito legal. E aí eu fui lendo as intervenções, fui vendo. E aí na hora que eu vi, eu falei assim, não tem treinamento de pais. Nenhum. Não tinha treinamento de pais. Eles não listaram como algo que fazia parte da intervenção,
que fazia parte da rotina, do dia a dia. Ninguém que foi entrevistado citou o treinamento de pais, que eles faziam como... E aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, olha, né? Levanta a mãozinha lá e... Oi, que tudo tal? bem? Por que não tem treinamento de pais aí citado? Ele ficou olhando pra minha cara e falou assim... Que coisa, né? Ninguém citou treinamento de pais. Mas eu tenho uma teoria. Os pais, às vezes, pensam que o dia a dia deles está treinando eles para lidar com o filho autista. Mas a gente sabe que isso não é verdade, porque na hora que acontece alguma coisa que sai um pouco do controle deles, eles vão realmente usar as ferramentas que eles têm. E às vezes eles não têm ferramenta nenhuma, porque é desconhecido para eles, aquele momento ali, aquela crise, uma coisa nova. Então, sim, deveria estar listado aqui treinamento de pais, não está. E a gente sabe que isso causa, às vezes, umas situações muito danosas para a relação da família. Porque eles acham assim, eu não vou fazer treinamento de pais, eu sou pai de uma criança autista, então eu tô sendo treinado o dia inteiro. Mas às vezes não, né? Não é um treinamento. Você tá ali lidando com... Tá apagando muito incêndio, não tem ninguém pegando ali na sua mão e falando, olha, tem uma ferramenta que vai te ajudar, né? Isso aqui vai te ajudar. Então, achei muito legal isso, foi muito interessante. Sim. Mas a gente tem que falar mais sobre ferramentas que os pais podem ter acesso. E essa é uma delas, né? O PCM é uma ferramenta Sim. que os pais podem ter acesso. Deveriam ter, Sim. Né? Eu diria até que seria um treinamento de adoecimento, na verdade. Né? Porque você ir para uma guerra desarmado é complicado. Exatamente. Né? Exatamente. Tá desarmado. E aí você tem que lidar com o que vem, né? No susto. E aí você não sabe, não tem... Né? Não tem como. Sim. Você vai fazer o seu melhor e o seu melhor não vai ser, né, suficiente. Sim. Aí vem o sentimento de incapacidade, né? Sim. Isso aí para uma mãe, e eu acho muito perigoso, sabe, Rebeca? Porque nós que acompanhamos muito famílias, né? A gente sabe que existem pais de todos os tipos, mas Sim. eu vou falar assim de uma maioria. A maioria é muito engajada, Sim. né? E eu tenho experiência, assim, com famílias incríveis, Sim. que eu tenho certeza que se eu falasse, olha... Primeiro xixi da vaca mais branca do alto da montanha não é? Sim. Ela estaria lá às 3:01 da manhã para pegar. Sim. E aí você vê toda essa energia de vontade de cuidar desperdiçada, Sim. né? Pais implorando para ver programas de ensino das crianças para saber o que fazer, né? E os profissionais. Sim. Né? Então, assim, o PCM vem com estratégias para lidar com a crise, coisas que vão deixar, né, essas famílias mais saudáveis, com toda certeza. E nós, profissionais, vamos ganhando cada vez mais consciência do nosso papel de educar também, né? Sim. Esses pais, de trazer conhecimento científico. Essa foi uma ferramenta realmente que... Não, transformadora. É muito mesmo. Muito mesmo. Falo que na minha carreira eu tive alguns marcos, né? O primeiro grande marco foi quando eu conheci a análise do comportamento aplicada, né? Eu falo que foi a aula do professor Celso Góios, falando de habilidades básicas de atenção. Eu falei, gente, o que é isso? Legal. Né? Isso aqui funciona, preciso mesmo ensinar isso. Assim, ó. Então, eu voltei pro meu consultório, maravilha. Segundo grande marco, o Denver. Quando eu falei, cara, isso pode ser aplicado de uma forma humanista, nossa, Legal. Seguir a liderança da criança, que máximo, que coisa mais bacana, não precisa ser tão formatado, eu posso mesclar, posso trazer treinos de tentativa discreta, posso trazer coisas mais naturalísticas, beleza. E o terceiro, com toda a certeza do mundo, o PCM. Legal. Que vem e fala, olha, existe um gerenciamento, uma coisa que seja gentil, que seja humana, que seja, né, coisa que até então eu nunca tinha ouvido falar. O máximo que eu tinha, e aí era a palavra contenção, né, não era a palavra imobilização, que já é também muito mais, né, pesado Sim. você pensar. Era um abraço de urso, né, com a cara lá na cabeça da criança, prontinha para levar uma cabeçada, quebrar o nariz. Sim. Né? Então, assim, zero preparo, zero. Então, nossa, muito transformador. Tá. E esse curso, assim, você
Já foi o Brasil inteiro aplicando, né? Dando esses treinamentos. E existem outros treinadores também que estão replicando esse conhecimento também, né? Então, tem uma movimentação no sentido de espalhar mesmo. Né? Sim. E, nossa, Rebeca, você falou uma coisa muito importante agora, que nós que somos da análise do comportamento aplicada, nós acreditamos muito naquele ser tecnológico, né? Que, aliás, é das premissas aí, né? Dos pilares da análise do comportamento aplicado. A gente chama de dimensões, né? Uma das dimensões da análise do comportamento aplicado. O que é ser tecnológico? É ser muito bem descrito para que seja reaplicável, né? Então, o que é legal? A Ana dá o PCM, deu o curso do PCM lá na clínica da Rebeca. Mas eu tenho uma amiga que chama Joyce, que está dando PCM lá em Porto Alegre. O curso, Rebeca, é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a organização do PCM, que é a PCMA, ela exige uma formatação do curso. Então, é algo tecnológico, né? Descritivo, algo que tem que ser aplicado e os alunos treinados daquela maneira. Então, são 30 repetições disso, 15 repetições daquilo. Eu sei bem. Eu tô sabendo. Tá ligada, né? Tô ligada. No Dorflex, no terceiro dia. Uma provinha no final e na segunda-feira sem andar, né? Mas tudo bem. É isso. Mas fui avisada, é verdade. Não pode ter problema de mobilidade, de coluna, disso, daquilo e... É isso. Sim, porque é a repetição que vai trazer, né, o refinamento do movimento. Sim. E a parte teórica, até os slides são formatados pela PCM, né? Aquilo que é passado para vocês é exatamente o que a PCM programa para ser passado. E o legal também de você falar essa questão que cada ano a gente tem que fazer uma recertificação. Isso eu achei trabalhoso, vou falar que é trabalhoso, mas totalmente coerente. Né? Porque, assim, mudou alguma coisa, percebemos que algo pode ser melhorado. A ciência evoluiu. A ciência evoluiu. A gente evolui junto, né? Então, a recertificação é muito interessante, né? Então, para entender que quem fez o PCM, todo ano vai lá bater o cartãozinho de que tá entendendo que algumas coisas mudam e melhoram. Sim. Né? É a movimentação, inclusive, da formação de supervisor internacional. Você tá ligada também, né? Tô ligada mais ou menos, né? Surpresa! Ao vivo, no podcast! A sua certificação internacional não será para sempre, não forever. É vitalícia, não. Entendi, tá bom. Né? Da mesma forma, mas com a mesma linha de pensamento. Que a ciência evolui e que para um supervisor, ele ser um supervisor considerado bacana, ele precisa acompanhar. Certo. Então, você hoje, né, para fazer a prova, você vai ter que seguir alguns créditos, então você vai ter que fazer alguns cursos de algumas áreas específicas, né, que o IBAL, ele determina, e aí você vai fazer a prova, daqui 2 anos aí eu você vou passa. Passar. Amém. Claro que vai, filha. Você tá sendo preparada por mim, gata. É lógico que você vai. Isso aí. E aí, daqui 2 anos, é o mesmo processo. Certo. Você cumpre os mesmos créditos, você continua com uma supervisão, mas com uma carga bem menor. Né? O que, para a primeira prova, você precisa de 1.000 horas indiretas avaliadas, para a segunda já são um número bem menor de supervisão, mas que demonstram que você continuou em acompanhamento, continuou em formação e também créditos dos cursos, de que mostram que, nossa, a Rebeca continua estudando. E não vale cursos de 1.800 e bolinha, né? São coisas recentes, eles fazem verificações dos seus certificados. Então, né? Aliás, fica a dica também para as famílias, né? Quando vão procurar um supervisor, alguém da área que dê uma olhadinha no currículo, se tem, né, essa certificação internacional, porque ela realmente mostra o quê? Que é melhor que o outro? Não, mas que teve horas de estudo, horas de preparo, horas de pesquisa. Muita dedicação. muita. É isso. E é o que a gente tá precisando, né?
para que isso seja feito com responsabilidade, porque eu digo que é uma intervenção que ela abraça, assim, a família, abraça a criança, vai entrando em muita coisa da vida dessa família, pega muitas horas da vida dessa criança. Então tem que ser uma coisa muito séria, né? Não pode ser feita de qualquer maneira. Então a certificação realmente, como a gente ainda não tem uma... como que diz? Uma questão de... Uma legislação, uma né? legislação sobre análise do comportamento no Brasil. A gente tem que ter uma regulamentação, é isso. A gente tem que ter alguma maneira da família saber o que procurar, né? Nossa, mas eu peguei um currículo, tinha 35 cursos sobre aba. Não, mas 35 cursos talvez que, né? Então tem que saber até o que procurar, né? Sim. Até o que olhar nesse currículo extenso que a gente sabe. Não, com certeza, certeza. Né? Porque não é ali qualquer nominho, qualquer título que vai trazer, né, essa certeza de que a pessoa está conectada com a ciência. Eu acho que é importante a gente entender que a análise do comportamento aplicada é uma ciência, né, ter essa noção de que ela está em evolução. E quando a pessoa ela rompe o caminhar junto da ciência, ela não está mais próximo daquilo que realmente é eficiente para o trabalho com a criança. Sim. Ai, que maravilha. Muito bom. Então, eu sempre finalizo falando assim, a gente podia ficar mais 3 horas conversando. Virou tipo bordão, entendeu? É sempre isso. E você tem que voltar pra falar mais, então eu vou falar tudo pra você. Tá bom. A gente podia falar mais 3 horas sobre isso, você vai ter que voltar pra gente falar de novo, que é uma delícia. Mas o que eu queria mesmo trazer sobre o PCM, que dava pra trazer, né, pra falar como que funciona, o que é e tal... A gente abordou, assim, você falou lindamente sobre ele. E aí depois a gente elege mais um monte de assunto para você voltar e falar sobre. Ai, com certeza. Mas que a gente ainda tem muita coisa para falar, né? Mas muito obrigada mesmo, você ter vindo lá daquela longura de Itajubá para gravar comigo. Foi muito gostoso. E obrigada por fazer isso com tanta responsabilidade, com tanto amor, tanta dedicação. Porque uma das coisas que todo mundo falou do curso, né? 10 pessoas que estavam fazendo o curso foi assim... Gente, mas parece que ela é apaixonada pelo que ela fala e esse é um diferencial também. Sim. Né? Muitos treinadores pelo Brasil, mas quem ama fazer isso dá um brilho no olhar e todo mundo sai brilhando também, né? Então foi o que eu senti aquela vez que a gente fez, sabe? Ai, que legal, Rebeca, eu fico feliz. Mas você sabe que uma coisa, assim, um diferencial, a Lídia fala muito isso, que tem o, como que é mesmo? TBC, você já ouviu falar? Tempo de bumbum no chão. É verdade. Faz diferença. Tem muito treinador, muita gente que dá curso, que tá pelo Brasil, que não tem tempo de bumbum no chão com a criança. Verdade. Né? A gente vem, filha, da prática. Eu tô te falando, hoje eu caminho o Brasil inteiro, não consigo largar algumas crianças. Conheço alguém assim, igualzinha. Né? A gente não consegue deixar a prática. E uma das coisas que traz esse brilho e não nos deixa desconectar é o amor pelo que a gente faz. É verdade. Né? Verdade. Então, acho que esse brilho, essa coisa que as pessoas sentem, né, que vocês sentiram, é por conta disso. É que é um amor verdadeiro. Sim. Né? É bem real, assim, essa minha vontade de fazer a transformação aí, de trazer, de escutar, né? Minha satisfação em ouvir. Gente, foi um marco, foi maravilhoso, porque realmente é algo que é para isso, né? Para as pessoas sensíveis se sentirem dessa maneira. Que bom, então. Então, tá bom. Então, volte mais. Muito obrigada, tá? E a gente fica por aqui, então, hoje. Aguardem que tem muito mais coisa boa por vir. E é isso por hoje. Até mais.